E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre geometria espacial. Mas o que é geometria espacial? 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Eu acho que não, né? Então, a geometria espacial, pessoal, é uma das coisas que mais aparece no Enem, da parte de matemática. Por quê? Porque ela trata da geometria do nosso cotidiano. Nós vivemos em um mundo 3D. Então, nós pegamos nos objetos, embalagem, tudo que nós pegamos e olhamos ao nosso redor em 3 dimensões, certo? Largura, comprimento e altura. Vamos falar somente dessas 3 dimensões, né? Porque a ciência, a física, ela fala de outras dimensões e, assim, nós não conseguimos falar da 4ª dimensão, por exemplo. Nós só conseguimos visualizar as 3 dimensões. Não vamos entrar nesse detalhe aí, mas assim, do ponto de vista matemático, é possível ter até N dimensões, certo? Não, você está inventando uma história. Você está inventando uma história. Não, eu não sou mentiroso. Uma viagemzinha aí. Mas vamos nos ater aqui ao nosso detalhe, a nossa questão, né? Nosso foco, que é a geometria espacial. Então, normalmente, os livros, quando começam a falar sobre geometria espacial, falam sobre uma coisa chamada geometria de posição, que é, digamos assim, a estrutura. Primeiro eles vão estruturar a geometria, falar sobre o que é ponto, reta, plano, retas paralelas, retas ortogonais, retas transversais, mostrar como os objetos se classificam no plano, né? O que são retas perpendiculares, o que são retas transversais, quais são as propriedades de 2 planos quando se cortam, a interseção. Mas esse conteúdo em si ele não é muito cobrado no Enem, não assim de forma pura. Então, nós vamos omitir ele nesse momento para que a gente possa focar no que mais cai no Enem. E entre esses conteúdos está um conteúdo chamado projeções ortogonais, certo? É uma coisa que todos os anos aparece no Enem e não é muito frequente nos livros, certo? Uma coisa que é bem interessante, mas não é muito, por algum motivo, não é muito abordado nos livros. Mas, como cai no Enem, vamos falar sobre essas benditas projeções ortogonais, certo? Antes, vamos pegar aqui uma tirinha. Eu acho que é Armandinho, né? O nome desse menininho aí que tem o sapo como bicho de estimação. Então, a tirinha é o seguinte. Ele está segurando um objeto, então ele diz, é um quadrado. Com certeza, né? De certeza é um quadrado. Depois ele muda o objeto, posição e diz, não, é um triângulo. É um triângulo, certeza absoluta. Depois ele olha melhor e diz, quer dizer. Então, o pai dele vai e fala, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. Então, na verdade, a figura que ele está segurando é uma figura bem conhecida nossa, né? Comum, que é chamada de pirâmide. Então, assim, óbvio que essa questão, né? Essa tirinha, ela tem um propósito, né? Um significado, mas não estou atento ao significado, né? Aí, por aí, eu deixo minha amiga Alana Drizier, né, se vocês quiserem dar uma olhadinha nas aulas dela e falar sobre a interpretação dessa questão, né, tudo bem. Mas aqui nós vamos olhar os aspectos matemáticos. Então, um aspecto matemático importante é que quando você está com um sólido geométrico, um objeto, não necessariamente um sólido assim, dependendo da forma como você visualiza esse objeto, você vai ver uma face diferente, né, uma forma diferente. Então, por onde você está olhando, o lado que você está olhando, você vai ver uma forma diferente. Isso é uma característica de um objeto 3D, certo? Então, aí, vamos entrar na parte de projeções. Então, o que são projeções ortogonais? Então, vamos começar com um ponto. Então, a projeção, certo? É como se fosse a sombra desse ponto em um plano. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto P no espaço e eu tenho um plano aqui, a base, digamos que é o chão,
vamos dizer aqui o chão, certo? Então aqui a projeção é como se fosse aqui a sombra desse ponto P, certo? Projetada no chão, que vai dar esse ponto aqui. Então, por que é chamado projeção ortogonal? Porque essa sombra aqui, ela é projetada, como, digamos assim, como se fosse o pingo do meio-dia, né? A saudade aí da galera que queria curtir o pingo do meio-dia em Mossoró, pois está aqui um pingo do meio-dia, certo? Então, imagine que eu tenho aqui o Sol, né? Bonitinho. Então, ele vai projetar os raios. Então, se fosse aqui o meio-dia exato, a sombra desse Sol, do ponto aqui na Terra, seria um pontinho, que é chamado de projeção ortogonal. Ela é ortogonal porque eu estou aqui exatamente no meio-dia e a reta que se forma desse ponto com a sua sombra, ela forma um ângulo de 90 graus com o plano. Ela é perpendicular ou ortogonal ao plano. Perpendicular e ortogonal são quase sinônimos, digamos assim, certo? Mas uma coisa que é ortogonal forma um ângulo de 90 graus. E no caso, quando eu tenho uma reta, né? Então nós temos aqui duas situações básicas. Se essa reta for uma reta perpendicular ao plano, né? Então pensa aqui a reta AB. Imagine que aqui é uma varetazinha. Qual vai ser a projeção dessa reta no plano? Então, nesse caso, se essa reta ela estiver em pé, aí é a história da projeção ortogonal. Imagine que eu tenho um Sol aqui, está no meio-dia. Qual vai ser a sombra dessa varinha no chão, se é meio-dia? Vai ser só um pontinho, né? Então, a projeção ortogonal de uma reta, ela pode ser um ponto, se ela estiver nessa posição. Mas eu posso ter também uma reta que esteja inclinada, certo? Então, se essa reta ela está inclinada em relação ao plano, né, ela pode estar paralelo, ela pode estar oblíqua aqui. Então, se essa reta estiver inclinada, a projeção dela no plano vai ser uma outra reta, né? É como se fosse assim, uma reta não é um conjunto de pontos, né? Aqui é um conjunto infinito de pontos. Se eu projetar todos os pontos no plano, né? Todos os pontos do plano, você vai ter uma reta aqui no plano. Então, a projeção de uma reta é uma reta. No caso, quando eu tenho uma figura, uma figura plana, né? Por exemplo, essa figura aqui é um polígono aqui, né? Acho que tem 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um hexágono aqui. Então, a projeção desse hexágono, projeção ortogonal, é um outro hexágono formado nesse plano, né? Formando um ângulo de 90 graus. Cada um desses raios forma um ângulo de 90 graus. Do mesmo jeito daqui, ó. Um plano ele é um conjunto infinito de pontos. Então, quando eu projeto todos esses pontos no plano, eu vou ter, digamos aqui, uma cópia desse plano, né, que está aqui no espaço. Eu vou ter uma cópia desse plano nessa figura aqui, né, aliás, eu vou ter uma cópia desse polígono no plano π. Então, a projeção de uma figura 2D, né, é a mesma figura, por sinal, né, elas são congruentes no plano que eu estou procurando. Então, a história da sombra, né? Se o Sol está aqui, a sombra dessa figura no plano π vai ser ela mesma. Então, projeção ortogonal é basicamente isso. Aí aqui vamos fazer uma brincadeirinha aqui com as figuras 3D. Então, imagine aí que uma fábrica ela produziu 3 tipos de garrafa especial. Uma com a boca redonda, uma com a boca quadrada, outra com a boca triangular. Então, tá aqui as 3 bocas. E essa indústria aqui, essa fábrica, ela quer contratar uma empresa que produz rolhas, mas a exigência é o seguinte: eu quero que você produza um tipo de rolha, né? É possível construir um modelo de rolha que sirva para as 3,
Então, olha o desafio. Eu quero construir um tipo de rolha que sirva para as 3 garrafas. O mesmo tipo de rolha. Pause aí e pense nessa questão. Certo? Pause o vídeo e dê uma pensadinha. Então, eu vou mostrar aqui. Se você pensou, pausou, pensou, eu vou mostrar agora, viu? Vou mostrar. Spoiler aqui. Eu vou mostrar qual é essa rolha que serviria. A rolha seria esse objeto aqui verde. Certo? Essas paredes aqui, essas 3 paredes, né? Elas são os planos de projeção, né, para que a gente possa entender essa figura, esse sólido verde aqui. Então, observe, certo, que eu tenho aqui, essas partes pretas, são as projeções desse sólido, certo? A projeção ortogonal ela pode se dar em qualquer plano, não somente no chão. Ela pode ser projeção lateral, projeção frontal, contudo que seja, a projeção forma um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, para fechar a boca quadrada, nós colocaríamos essa rolha nessa posição. Nesse daqui seria para a gente fechar a boca redonda, da garrafa redonda, e assim nós fecharíamos a boca triangular da garrafa. Então observe que esse sólido ele permite que a gente feche as 3 garrafas. Então, dependendo da forma que você olha ele, você pode ver um quadrado, ou um círculo, ou até um triângulo. Então, aqui mostra a natureza de uma figura 3D. Né? Dependendo da forma que você olha, você pode ver formas diferentes. Então, pessoal, vocês viram aí, né, como é a rolha. E fica aqui um aviso para vocês, certo? Que não é possível a gente dizer, mais ou menos, digamos assim, com certeza, como é o formato de um objeto 3D, se você está olhando apenas para uma de suas faces. Então, aqui eu estou trazendo alguns exemplos aqui. Por exemplo, um cilindro. Se você olha o cilindro desse lado aqui, né, você vai ver um retângulo. Se você olha o cilindro de cima, você vai ver um círculo. Então, observe aqui também outra situação. Eu tenho aqui três figuras. Um círculo, um cilindro e uma bola, né, que é uma esfera. Então, olha só, a projeção do círculo. Aqui nós temos 2 planos. Um plano, esse plano aqui, certo? Esse planozinho aqui. E nós temos esse plano aqui. Isso aqui é chamado de diedro, certo? Você tem esse plano. Imagine que você pegou uma folha, dobrou, dividiu ela no meio e dobrou, né? Fez aqui um canto de uma parede, né? Aqui é uma parede e aqui é o chão. Pronto, fica melhor ilustrado. Então, imagine aqui que essa figura aí, ela está aqui no espaço. Então, a projeção dela na parede, né? Imagine que você está olhando ela aqui de frente. A projeção dela na parede vai ser um círculo. Se você olhar ela de cima, a projeção dela no chão vai ser só uma linhazinha. Agora, se você olhar essa outra figura aqui, ó, observe que o cilindro, aí é a mesma aqui, ó, que a gente viu. Se você olhar ele de frente, você vai ver um círculo. Se você olhar ele de cima, você vai ver um retângulo. E a bola, a esfera, né? Se você olhar ele aqui de frente, você vai ver um círculo. Se você olhar de cima, você vai ver um círculo. Mas o que é que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam. A projeção dessas 3 figuras na parede é a mesma. Então, se você estivesse olhando todas de frente, você poderia dizer: as 3 se tratam da mesma figura. Mas não, você precisa olhar de outros lados, certo? Então, essas brincadeirinhas assim com visualização, o Enem gosta muito de fazer, certo? Então, aqui mais embaixo eu tenho uma outra situação aqui, ó. Mas observe que nem sempre é possível você dizer se as figuras são iguais, observando só uma de suas projeções. E também não dá para dizer observando 2. Então, observe esse sólido aqui e esse outro sólido aqui. Se você olha ele aqui de frente, né, você vai ver
isso aqui. Se você olhar ele de cima, você vai ver isso aqui embaixo, certo? Essa figura, essa daqui que está aqui embaixo. Se você olhar esse aqui, ó, de frente, você vai ver isso, que é igual ao anterior. Se você olhar ele de cima, você vai ver isso aqui, que é igual ao de baixo. Mas elas são figuras diferentes. Então aqui, para a gente definir esse daqui, eu teria que ter outra parede aqui, né, para você observar que elas seriam diferentes. Porque a vista lateral, a gente chama isso aqui de... Ó, só uma observação. Isso aqui você veria, por exemplo, se um dia vocês forem estudar engenharia ou arquitetura, isso aqui a gente chama de vistas geométricas. Se você, quando eu digo, ó, se você olhar daqui, é porque isso aqui a gente chama de vista frontal. Olhando de cima, a gente chama de vista superior. E olhando aqui de lado, a gente chama de vista lateral. Então, essa figura aqui, ela tem vista frontal igual, vista superior igual. Mas as vistas laterais dela são diferentes, né? Se você olhar essa, você vai ver tipo um L. Se você olhar essa, você vai ver aqui como se fosse aqui um retângulo e um trapézio, né? Então, isso aqui é para vocês observarem como é, de certa forma, complexo, para vocês perceberem como é complexo observar figuras 3D. Algumas pessoas têm dificuldade de visualizar isso aqui, certo? De perceber essas figuras no espaço. Então isso aqui é treino, certo? Vocês vão treinando, vocês vão melhorando essa visualização. Dito isso, pessoal, vamos fazer um vídeo agora, né? O próximo vídeo será a resolução de duas questõezinhas que envolvem projeções. Vocês vão ver como as questões são interessantes. E se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ver que tem muita questão no Enem desse tipo. Ok? Valeu, então até a questão. Tchau.